E de janeiro a setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu cerca de 300 ocorrências envolvendo focos de incêndios em áreas de matas, somente na região metropolitana aqui de Natal. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo direto da redação com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane, e todos que assistem ao Encontro com a Notícia. Mariana, a maioria das ocorrências foi registrada em terrenos baldios. Outra parte aconteceu em áreas de proteção ambiental. O Corpo de Bombeiros alerta para o aumento de casos nessa época do ano. O período entre os meses de setembro e fevereiro é considerado o mais crítico quando se trata de incêndios florestais. Isso acontece por causa das temperaturas elevadas. As condições climáticas associadas à existência de uma mata desidratada aumentam os riscos. Outro dado do Corpo de Bombeiros é que cerca de 95% das ocorrências registradas foram provocadas pela ação humana. São casos que começam com pontas de cigarro lançadas em terrenos com vegetação seca ou destruição de lixo com o uso do fogo. Na Grande Natal, um dos pontos mais atingidos é o entorno da Avenida Omar Ogrey. Vários focos de incêndio foram registrados. No último final de semana, equipes de defesa civil e do Corpo de Bombeiros trabalharam na área de proteção ambiental Piquiriúma, atingida por um novo incêndio. A região, que guarda resquícios de Mata Atlântica, fica localizada no Rio das Pedras, entre os municípios de Espírito Santo e Goianinha. Os focos foram eliminados no domingo. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. Pois é, Jânio, todo mundo tem que ter muito cuidado e ficar muito atento, né? Mariana, eu vejo com muita tristeza e preocupação imagens como essas que a gente viu aí na apresentação que Cristina fez. Olha aí essas imagens e principalmente a imagem aérea mostrando a diferença entre a vegetação mais verde e aquela vegetação marrom. Aquela marrom, essa imagem que apareceu aí há pouco, mostra as áreas que estão ameaçadas. Não apenas a vegetação, fauna e flora aí, a gente sabe que tem, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, no resto da Mata Atlântica e nesses tabuleiros, algumas formas de vida que estão sendo estudadas como próprias daqui. No Parque das Dunas tem algumas, inclusive. E a gente, quando vê essas imagens, fica naquela dúvida se foi por conta da temperatura elevada, se foi alguém que negligentemente provocou aquele incêndio, ou se foi intencional. A maioria das queimadas, desde aquelas queimadas feitas na Amazônia, passando por outras aí em áreas como, por exemplo, aqui a Mata Ciliar, fica com a dúvida se não é a especulação para fazer, primeiramente, uma queimada, depois organizar aquele terreno para um tipo de ocupação. É preciso que as autoridades responsáveis, não apenas pelo patrimônio, pela preservação desse patrimônio, quando se trata de uma área ambiental, de preservação ambiental, tem um órgão responsável pela fiscalização. Existe, sim, até uma polícia especial, né, para esse tipo de atividade. E essa polícia ela tem que fazer a fiscalização, indo nesses lugares, percebendo se há em determinado trecho, em determinado lugar, uma eventual ameaça, né, uma fragilidade por conta de folhas secas e tal, e providenciar o cuidado de recolher aquele material, de eliminar as possibilidades de incêndio, desde aqueles não intencionais até os intencionais, com a fiscalização rígida e uma preservação que há uma estrutura para isso, há equipes formadas para isso e há recursos. A gente vê o Brasil é um dos países mundialmente mais importantes para essa preservação do meio ambiente. Natal, a área metropolitana, que está sendo construída, né, numa área bastante frágil de tabuleiros, dunas, uma vegetação também, uma fauna e uma flora frágeis, mangues, ela precisa, a área metropolitana, ter esse trabalho para evitar essa repetição de dezenas e dezenas de incêndios anualmente, tirando aquele verde que concorre cada vez mais com a área do concreto. A verticalização nesses municípios da Grande Natal, os edifícios, eles conseguem, através do concreto, aumentar em determinados trechos, quando se formam principalmente aqueles bolsões de atmosfera estática, né? Eles conseguem elevar a temperatura. E a vegetação e essas áreas de preservação, elas são fundamentais para a qualidade do meio ambiente, e a gente vê sendo comprometida por queimadas que poderiam, muitas delas, ser evitadas
com uma boa fiscalização.